Boa noite, está começando mais um programa Gente.com, direto de Salvador para o Brasil e o mundo através do portal Terra. Suas obras foram traduzidas e encenadas em países como França, Inglaterra, Alemanha, Polônia e muitos outros. Seu trabalho mais conhecido, O Alto da Compadecida, é considerado por muitos o melhor texto do teatro brasileiro. Eu tenho o prazer e a honra de receber no Gente.com de hoje o advogado, professor e dono da cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras, Ariano Suassuna. Puta, pra chegar, tenho certeza que Padre João não vai querer benzer a cachorra. Não vai benzer por quê? Que tem demais. Eu mesmo já tinha um cavalo dentro. Que isso, Ficó? Eu tô ficando por aqui com essas histórias. É sempre uma coisa toda esquisita. E quando se pede uma explicação, vem sempre com, não sei, eu sei que foi assim. Uma vez eu li, professor, que a mentira quer dizer que o senhor tinha uma certa afinidade com os loucos e com os mentirosos, a exemplo do Chicó. Por quê? Bom, os mentirosos é porque eles têm em comum com os escritores o fato de que eles não se conformam com o universo cotidiano, né, e inventam outro, né, que às vezes é mais poético. Agora, eu gosto sempre de esclarecer que quando eu digo que gosto dos mentirosos, não é dos mentirosos que mentem para prejudicar os outros, ou para adquirir glória para si. Eu gosto dos mentirosos que mentem por amor à arte, né? Que mentem para isso que eu disse, inventar um universo novo. Ontem mesmo eu contei no Instituto Histórico da Bahia, eu contei uma história que eu estou cultivando agora, um mentiroso lá no Recife. Ele diz que o pai dele é um dos maiores produtores de mel de abelha do estado de Pernambuco, porque conseguiu fazer um cruzamento de abelha com vagalume. E os mestiços trabalham de dia e de noite à luz das velas, né? Então isso é o tipo da mentira que eu acho bonita, porque pode não ser verdade, mas devia ser. Então e isso não prejudica ninguém, ele aí inventa a história dele lá, e então eu dou razão. E os loucos, é porque os loucos têm quase sempre um ponto de vista original, que é outra coisa que acontece com os escritores, não é? Eu digo sempre, eu chamo sempre a atenção para isso. O ato de ver tem dois momentos, o de avistar e o de enxergar. Normalmente as pessoas avistam muito, mas enxergam pouco. Mas o doido avista e enxerga, exatamente pelo chamado transtorno da razão. Então, você veja uma coisa, meu pai governou a Paraíba de 1924 a 1928. E, na época dele, o maior psiquiatra brasileiro era um carioca chamado Juliano Moreira. E Juliano Moreira foi um dos pioneiros da psicoterapia pelo trabalho. Ele achava que se colocasse os loucos para trabalhar, ajudava na cura. E meu pai era muito entusiasmado com isso e, como governador, construiu o primeiro hospício baseado nas ideias de Juliano Moreira, na Paraíba. E ele, então, colocou até o nome de Juliano Moreira no hospício. E no dia da inauguração, ele, muito orgulhoso da obra que tinha construído, muito satisfeito, ele estava lá e os doidos, com os médicos, né, e os doidos começaram a desfilar na frente das autoridades com os carros de mão que o hospício tinha adquirido para fazer a tal psicoterapia pelo trabalho. Aí todos os dois lá com o carro de mão certo e um com o carro de mão de cabeça para baixo. Aí meu pai, imbuído de paternalismo governamental, perguntou como é o nome dele. Disseram Severino. Ele disse, Severino, vem cá, olha, não é assim que se carrega o carro de mão, não, é assim. Ele disse, eu sei, doutor, mas se eu botar assim, como o senhor está dizendo, eles botam pé no dedo para eu carregar. Quer dizer, você veja uma coisa, ele tinha toda a razão. O coitado, além de doido, ser obrigado a carregar pedra, não é? Esse negócio que não entra na cabeça de ninguém. E ninguém estava notando isso, mas o doido notou. É por isso que eu me ligo muito a essas personalidades curiosas e simpáticas que são os mentirosos que mentem por amor à arte e os doidos.
então vamos falar sobre outro assunto, que é a importância da sua mãe na criação, né? E também nessa mudança que foi da Paraíba para Pernambuco, e o universo com o qual o senhor teve que conviver, conviveu e com certeza serviu como grande base para toda a sua obra. Bem, a minha mãe foi uma personalidade fora do comum, viu? Ela ficou viúva, para você ter uma ideia, ficou viúva com 34 anos, com 9 filhos, Muito jovem. no sertão da Paraíba. E criou todos, e nenhum deu para ladrão, nem para assassino. Então, eu acho isso uma coisa extraordinária. E eu digo sempre que o processo de educação é uma coisa muito, muito lenta, não é? E eu já estava casado e com filhos, e ainda, de vez em quando, ela tinha que me chamar a atenção para alguma coisa. Ela era uma figura extraordinária. Você veja, então, o que aconteceu. Eu já estava casado e com filhos. E quando foi um dia, ela começou a achar que eu estava tratando os filhos com muita dureza. E eu realmente estava. Depois eu vi que estava, mas é porque eu tinha sido criado por ela desse jeito. Mas depois eu vi que, depois que ela me chamou a atenção, que a situação tinha mudado. Nem meu pai tinha sido assassinado, o pai deles tinha sido assassinado, claro, como o meu, nem a gente estava no sertão. Infelizmente, a gente só tem uma vez para educar os filhos, né? Verdade. Então, principalmente com os 2 primeiros, Joaquim e Maria, eu fui severo em excesso, seguindo os passos dela, que ela criava a gente com rédea curta e tinha que criar mesmo. Porque não é brincadeira tomar conta de 9 filhos sozinha no sertão da Paraíba, era duro. A gente sabe que o senhor começou... Deixa eu terminar de contar a história. Então, ela adotava um processo que eu achava muito bom. Ela não chamava a atenção da gente diretamente, porque ela dizia que falando podia perder o controle e dizer o que não devia e o que não queria. Então ela fazia uma carta. Essas cartas eram famosas entre nós. Todos os filhos, quando ela discordava de uma coisa, ela mandava uma carta. Aí, nesse tempo, eu recebi uma carta. Ela sabia que eu gostava muito, que eu gosto muito de abacate. Então, ela mandou um portador lá em casa levar uns abacates para mim, e com os abacates vinha uma carta, me passando um carão que eu estava sendo excessivamente severo com os filhos. Aí, no dia seguinte, eu fui lá, entrei, pedi a bênção a ela, como sempre fazia. Ela falou: "Ô, meu filho, que alegria você estar aqui. Está tudo bem lá com você?" Aí eu disse: "Está, mamãe. A única coisa que não está bem foi um portador que me apareceu ontem, um vendedor de abacate, me vendendo os abacates por um preço muito caro." Ela entendeu imediatamente o que é que eu estava dizendo, né? Aí disse: "E você não pense que os abacates foram para você, não. Os abacates foram para a sua mulher, que merece. Você não está merecendo, não. Para você foi só a carta." Ela era assim, eu digo: "Veja como é o processo de educação, né? Eu já estou casado com 2 filhos e ainda estava precisando levar um puxavante de orelha de minha mãe." Pois é, mas eu acho que os filhos precisam dessa orientação para o resto da vida, não é? Precisa. Agora, principalmente como ela era aqui. Tá bom. Bem, o senhor começou a escrever desde muito cedo, aos 12 anos de idade, me parece, não é? Queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse início, quais eram suas influências, o que é que o senhor lia, o que é que te fez e te impulsionou realmente a literatura? Sim, exatamente. Olha, eu digo sempre, eu quando menino, eu tive duas coisas que me encaminharam para a arte, de modo geral. Né? Porque, foram o circo e o teatro e o cinema, que às vezes iam com o circo. Então, o circo para mim é uma coisa muito importante, foi muito importante na minha formação. E às vezes as pessoas perguntam:
se eu dou mais importância ao circo ou ao teatro, para mim isso não tem, é uma pergunta sem sentido, porque foi através do circo que eu entrei em contato com o teatro e com o cinema também. Então o circo era um mundo mágico, né? que me tirava do cotidiano. Bastava chegar a notícia. Eu vivia numa cidadezinha do sertão da Paraíba, Taperoá, aí chegava a notícia, o circo chegou. Logo depois, aquele personagem maravilhoso que era o palhaço, montado de costas num jumento, né? E a desfilar pela rua para anunciar o espetáculo. E os meninos que não podiam pagar saíam atrás gritando e depois o palhaço botava uma cruz de cinza na testa e eles entravam de graça. E eu queria ir, minha mãe não deixava, dizia, eu vou comprar a entrada para você, mas eu queria ir na folia logo ali, mas ela nunca deixou, não. Então o palhaço para mim ficou sendo um símbolo de todos os atores. Para mim o palhaço é a personalidade que simboliza todo o teatro, né? Porque eles são atores, né? Os palhaços, e mímicos, e saltimbancos. O senhor acredita isso, por exemplo, na sua obra, né? Tantos personagens que carregam de alguma forma um humor com eles também? Sim. Olha, veja bem, no próprio Alto da Compadecida eu não só incluí um palhaço, como eu coloquei o palhaço como representante do autor, exatamente para prestar essa homenagem. No discurso que eu fiz para tomar posse na Academia Brasileira de Letras, eu fiz referência especial ao palhaço Gregório, né, que era o palhaço do circo que eu frequentava quando era menino, que era um palhaço extraordinário, né, ou pelo menos me parecia na época, mas eu acredito que fosse mesmo, porque há pouco tempo eu ganhei de presente um livro sobre o circo no Brasil e o nome de Gregório está lá. E o nome do circo ao qual ele pertencia, que chamava-se Circo Stringini. Pois bem, eu fiz uma referência. E agora, nesse romance que eu estou escrevendo, Gregório entra como personagem. Porque, eu não sei se você reparou, você já reparou nisso, mas a dupla cômica que nós acabamos de ver, Chicó e João Grilo, é baseada em dois personagens do espetáculo popular nordestino, que são palhaços. São palhaços populares, Mateus e Bastião. Eu não sei se aqui na Bahia existem esses dois personagens, mas lá nos outros estados do Nordeste existem, e eles fazem parte do Alto de Guerreiros, fazem parte do Cavalo Marinho. Então, é o Mateus e o Bastião, não é? Que são palhaços. Mateus, um palhaço mais astucioso, e Bastião mais ingênuo. Então, Chicó e João Grilo se baseiam em Mateus e Bastião. E por outro lado, o Mateus e o Bastião já têm uma ligação venerável com a comédia dell'arte, através do circo, onde, quando eu era menino, por exemplo, tinha o palhaço astucioso, que era Gregório, né? E o palhaço besta, né? A quem ele enganava sempre, de quem ele zombava, mas que eu não me lembro do nome dele. Eu não me lembro do nome dele, mas no meu romance ele tem o nome de Galdino, porque eu queria homenagear um outro personagem que eu conheci na infância, Galdino do Borges, e eu coloquei o nome de Galdino no outro. Ariano, nós trouxemos uma aguinha para o senhor, né? Talvez melhore um pouquinho essa tosse. Essa rouquidão minha é natural. É natural, né? É de herança, e além do mais, os baianos quase me matam de carinho. Paulo Mendes Campos tem um poema onde ele diz que, quando era menino, gostava de pegar besouros e disse que eu os assassinava por carinho. Então, os baianos quase me assassinam por carinho, me botaram para falar demais. Eu já falo muito, por natureza. E então a rouquidão agravou-se. Ok. Bem, a gente não pode separar, digamos, a influência no seu trabalho do sertão, né? Da grande influência que o sertão exerceu, né, na sua expressão artística, no seu mundo mítico, como o senhor mesmo intitula. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco a respeito desse sertão e desses personagens maravilhosos que de lá saíram também.
Muito bem. Veja bem, para mim, como para outros escritores brasileiros, eu fiquei muito contente porque minha querida amiga Maria Aparecida Lopes Nogueira publicou recentemente um livro sobre o meu trabalho de escritor, sobre a minha obra. Esse livro chama-se O Cabreiro Tresmalhado, porque, eu não sei se você sabe, mas eu sou muito interessado na criação de cabras. Eu tenho uma criação de cabras no sertão. E nesse livro ela diz que, para mim, como para Euclides da Cunha, o sertão é o palco do mundo. E é verdade, entendeu? O homem é o mesmo em qualquer lugar. Depende de você acertar a escrever. Se você acertar a escrever sobre o sertão, ou sobre a cidade da Bahia, ou sobre a capital da Noruega, se você é um norueguês que mora em Oslo, se você escrever bem sobre Oslo, se ele lá escrever bem sobre Oslo, ele será compreendido aqui no Brasil, na Índia, no México e na China. Era justamente isso que eu ia perguntar ao senhor. Né? A gente começou o programa dizendo que, por exemplo, o Alto da Compadecida foi traduzido, e não só traduzido, mas também encenado em vários países do mundo. Né? Como é que o senhor sentiu e recebeu o retorno da receptividade, né, de um trabalho como esse em outros países com uma temática, né, que nós conhecemos tão de perto, morando no Brasil? Olha, eu recebi com grande surpresa, por um lado, e com grande alegria, por outro. Veja bem, eu recebi com surpresa porque meus companheiros de geração, num estado de espírito que ainda hoje é muito comum entre os intelectuais brasileiros, eles achavam que, para ser entendidos no resto do mundo, tinham que imitar os escritores de fora. Tá certo? Eu nunca quis isso. Eu nunca tive essa preocupação, inclusive porque eu não me preocupava em escrever para fora, não. Eu disse, eu sou um escritor brasileiro, quando eu era muito jovem ainda, eu sou um escritor brasileiro, eu quero escrever um teatro, um romance, uma poesia ligados a meu país e a meu povo. Agora, se o pessoal de fora gostar, tudo bem. Eu acho melhor ainda. Mas, se chegar lá, eu não esperava nem... Até escrever o Alto da Compadecida, todo ano eu escrevia uma peça. E ela nem encenada era. Eu escrevi e deixava na gaveta. Eu não esperava que saísse nem do Recife. Aí, quando eu estava escrevendo o Alto da Compadecida, eu fui visitado por um companheiro que é dramaturgo também. E ele, então, foi na minha casa para me advertir. Ele disse, soube que você está escrevendo uma peça? Eu disse, estou. Ele disse, a ação se passa no Nordeste? Eu digo, passa. Ele disse, aonde? Eu digo, em Taperoá, na minha terra do sertão. Ele disse, tem cangaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém vê mais isso não. Ninguém vai dar importância a seu teatro com isso não. E como se chamam os personagens principais? Eu disse, Chicó e João Grilo. Ele disse, mas rapaz, e não vai não. Inclusive, como é que vão traduzir o nome? Aí, você repare que preocupação infantil. Aí ele disse para mim, eu só boto nome nos meus personagens que possam ser traduzidos para o inglês e o francês. Eu gosto muito do nome Martin, por exemplo, porque pode ser Martin na França e Martin nos Estados Unidos. Aí eu depois, então, eu sou um escritor brasileiro, eu escrevo para o público brasileiro. Aliás, eu escrevia nesse tempo para público nenhum. Com uma única exceção, nenhuma peça minha tinha sido montada. Aí ele disse, pois está certo, pois então suas peças não vão ser conhecidas não. Eu disse, está certo, eu não tenho o que fazer. Para surpresa minha, aí eu pensei que até no Rio de Janeiro, o primeiro lugar onde a gente encenou, depois do Recife, no Recife, o Alto da Compadecida não teve êxito nenhum. Surpreendentemente. Para mim não foi surpresa não, porque era assim mesmo. No primeiro dia, tinha metade da plateia do Teatro Santa Isabel presente.
No segundo dia tinha metade da metade. E no terceiro a gente retirou por falta de público. Agora, quando veio para o Rio, aí obteve êxito no festival. Mas eu estava com medo desgraçado, porque E já foi ganhador de prêmios também, já né? Quando saiu. O primeiro prêmio foi aí. A gente ganhou a medalha de ouro do festival. Era da Associação de Críticos Teatrais. Era a Associação Brasileira de Críticos Teatrais. Era. Foi bem. Então, eu tinha medo, porque a peça, eu digo, essa peça com cachorro enterrado em latim, Padre Cícero, né, Cangaceiro, Severino do Aracaju, eu digo, as duas peças anteriores do festival eram um festival nacional, tinham sido vaiadas. Aí eu estava assombrado, eu digo, eu vou levar uma vaia, que eu vou sair daqui torto, empenado. Mas aí não. Começou o povo a gritar e a gostar, inclusive os concorrentes que estavam presentes. Junto de mim tinha um rapaz do Paraná, ele subiu na cadeira para aplaudir, tá entendendo? No primeiro e no segundo ato. Quando terminou o segundo ato, que é aquela mortandade toda, né? Morre todo mundo, né? Com exceção de Chicó. Então, os críticos de teatro correram para mim e me disseram, como é que você vai fazer esse terceiro ato? Porque nós estamos aqui empolgados e estamos com medo do terceiro ato. Eu digo, depois do terceiro ato eu não tenho medo nenhum. Eu só estava com medo desses dois primeiros. Se vocês aceitarem esses dois, pelo terceiro ato, eu assumo a responsabilidade. E realmente, depois daí, a peça ganhou os palcos do Brasil inteiro. 7 para a paróquia, 3 para a diocese. Nada disso. 3 para a paróquia, 7 para a diocese. Como representantes do senhor, temos sempre que pegar a justiça. Isso não é justo, senhor bispo. Como representante do senhor, temos sempre que pregar a justiça e a humildade. Temos que pregar a justiça, a humildade e o desapego às coisas materiais. A justiça, a humildade, o desapego das coisas materiais e a obediência. Portanto, o senhor me obedeça. Ariano, vou começar a passar aqui algumas perguntas que chegaram através da internet. E a primeira pergunta é do Luciano Anselmo. Ele é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele diz o seguinte, Ariano, sou seu fã dos seus livros e tenho uma curiosidade. Você gostou do filme O Alto da Compadecida? Eles foram fiéis à obra? De maneira geral, você acha que as adaptações feitas para o cinema ou a televisão, em minisséries e novelas, conseguem manter a mesma aura que os romances e textos literários? Veja bem, eu gostei muito da adaptação que Guel Arraes fez para o Alto da Compadecida. De modo geral, eu encarava com grande desconfiança. Eu fui procurado a primeira vez para fazer um trabalho para a televisão na década de 60, mas eu não permiti. Eu não permiti porque eu conversei com a pessoa e eu vi que não iriam respeitar certas coisas que para mim são fundamentais. Então, eu sabia e sei hoje a força que a televisão tem. Para lhe contar um fato ligado a isso. Eu escrevi o Alto da Compadecida em 1955. Ele foi encenado no Recife em 1956. No Rio e em São Paulo em 1957. Pois bem, e depois daí foi encenado no Brasil todo. Guel Arraes apresentou na televisão, apresentou em janeiro de 1999. A impressão que eu tinha era de que eu tinha escrito a peça em dezembro de 1998, que eu encontrava as pessoas de todas as classes sociais e de todas as idades. Ainda hoje é assim, me para menino, às vezes acompanhado dos pais, olha, esse aqui é o pai de João Grilo, tá certo? Me apresentam assim, e os meninos me tratam com um carinho enorme. É engraçado, eu não sei escrever para menino, mas os meninos são danados para gostar do que eu escrevo. Mas tá claro. certo? Eu não escrevo diretamente para eles, não. Eu escrevo porque estou querendo escrever aquilo lá. Agora, por sorte minha, alguns dos meus trabalhos, eles gostam muito.
Pois bem, e me dão parabéns. Parecia que eu tinha escrito, quer dizer, a televisão tem muitas coisas. Mas o senhor pessoalmente gostou da adaptação que foi feita? Gostei muito. Veja bem, eu só permiti que um trabalho meu fosse para a televisão, depois que eu fui procurado por um grande diretor de que eu sou amigo e que eu admiro muito, que é Luiz Fernando Carvalho. E já que você falou, já que o rapaz aí de Juiz de Fora fez a pergunta se eu acho que a aura de encantamento que existe na literatura é muito raro. É muito raro. Mas no caso brasileiro, eu quero chamar a atenção, existe um grande romance brasileiro chamado Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, e Luiz Fernando Carvalho fez um trabalho que tem aquela mesma encantação, aquela mesma capacidade de encantação que existe no livro, está presente no filme. Nós temos que recomendar o Lavoura Arcaica, que ficou aqui em cartaz e que acabou de ganhar mais um prêmio também. Ah, foi? Né? Eu não sabia, não. Fico muito contente. Fico muito contente mesmo. Esse reconhecimento, eu me esqueço o nome do prêmio exatamente nesse momento, mas foi um reconhecimento e um prêmio internacional. Foi, né? Pronto. E com certeza ele deve voltar a cartaz, a gente encontra também nas locadoras. Pois bem, então aí eu depois fui procurado por Guel Arraes, que é meu amigo desde que ele era menino. Eu não digo desde que era um menino, porque eu sou muito mais velho do que ele. Mas ele começou a frequentar a minha casa ainda de calças curtas. Ele é filho do meu grande amigo Miguel Arraes de Alencar, que eu queria que fosse o presidente do Brasil atualmente, mas não deu. Então, ele é filho de Miguel Arraes e é meu amigo. Então, eu confio muito nele. E eu já tinha visto, ele fez um excelente trabalho com outro livro brasileiro, pelo qual eu tenho grande admiração, que é O Coronel e o Lobisomem, de José Cândido de Carvalho. Então, Guel me conhece desde que ele era menino. Conhece o universo. Conhece, estudou profundamente, estudou profundamente. E outra coisa, ele fez algumas modificações. Por exemplo, ele introduziu cenas de outras peças minhas na adaptação. Mas foi com a minha autorização e meu conhecimento. Ele perguntou primeiro o que é que eu achava, e eu disse que sim. E o resultado foi muito bom. Pois é, nós todos adoramos